Glória ao nome do Senhor. Hoje a palavra está em Gênesis, no capítulo 22, aonde nós vamos ler a partir do versículo de número 4. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui, junto com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo andado depois voltaremos novamente a esse lugar junto com vocês. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Então o cordeiro para o holocausto. E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos e vieram até o lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs sobre aquele lugar a lenha em ordem, e amarrou Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhes bradou desde o céu e disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E então disse: não estenda as tuas mãos sobre o moço e não faça nada. Portanto, agora vi e sei que temes a Deus. Não negaste o teu filho único. Até aqui, palavra do Senhor. Amém? Podeis sentar. Então, como nós vemos aqui nesse texto, às vezes acontece alguma interrupção, até mesmo na hora do culto, mas enfim, Deus está conosco e nós estamos aqui para melhor celebrar o nome do Senhor. Então aqui nós estamos vendo uma passagem bem conhecida, aonde Abraão é testado a sua fé e ele não nega a sua fé, e ele tem um único promessa, o qual ele teve assim o pedido de sacrificar o teu filho. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que Abraão de maneira nenhuma questionou o Senhor. Simplesmente ele obedeceu, e de maneira nenhuma ele questionou Deus, querendo dizer assim: ah, Senhor, mas o Senhor disse que eu ia ter um filho, agora o Senhor me pede um filho, e é o único que eu tenho, quem que vai me cuidar de mim quando eu estiver mais velho? Ele não questionou Deus, simplesmente ele obedeceu à voz do Senhor. E o que nós aprendemos com isso? Muitas vezes nós começamos a vitimar os contextos de vida, e muitas vezes nós não paramos para ouvir realmente a voz do Senhor. Abraão, ele pôde ouvir a voz do Senhor,
Mas e hoje, nos dias de hoje, nós conseguimos ouvir a voz de Deus? Nós estamos com o ouvido atento às coisas de Deus, para que nós possamos realmente ouvir quando Deus está falando conosco? Muitas vezes Deus fala conosco direto, e muitas vezes nós não ouvimos. E aqui ele ouviu, mas ele podia ter questionado Deus. Ele podia ter dito assim para Deus: ah, mas eu já tive o outro filho e ele foi embora com uma escrava, com uma serva, e agora só tem esse, e agora o senhor vem me pedir? Mas enfim, ele confiou e foi, e chegado naquele determinado lugar, ele já tinha visto o lugar que Deus tinha colocado no coração dele, que era aquele lugar que era para ele fazer o holocausto, fazer o altar. Então muitas vezes as pessoas acham estranho a gente falar sobre o altar, falar sobre um lugar específico para a gente fazer a nossa oferta, fazer o nosso culto. Então muitas pessoas ficam escandalizadas quando nós falamos sobre um lugar santo, um altar, um lugar preparado para fazer o culto a Deus. E aqui ele fez e colocou em ordem o altar. Todas as coisas ele colocou em ordem. E hoje nós temos, o nosso coração é o altar de Deus. Então muitas vezes nós também estamos com o coração desordenado. Então é necessário que nós, quando entramos na presença de Deus, nós colocamos o nosso coração, a nossa vida em ordem. Então aqui nós já estamos aprendendo com a palavra que nós devemos entrar na presença de Deus e preparar o nosso coração e colocar as coisas em ordem. Assim como o culto, ele tem uma ordem sequencial, desde o início até o final. E o culto não começa somente na hora, o culto começa já nos dias anteriores, a preparação para o culto e pessoas envolvidas. Então o culto já começou desde o momento em que nós se prontificou a fazer aquele culto, a ir no culto, a estar no culto. Então o que nós aprendemos aqui também, que muitas vezes nós vamos na igreja, muitas vezes pessoas tocam na igreja, outros fazem leitura, outros atendem a porta, outros fazem inúmeras tarefas dentro da igreja. E muitas pessoas fazem tudo isso, mas será que ele participa do culto, da celebração a Deus? Então aqui é uma chave também para nós prestarmos muita atenção. Tem pessoas envolvidas com a obra de Deus que não participam da celebração. Ele está tão envolvido para que tudo dê certo, que ele acaba desviando seus pensamentos do culto, daquele momento da celebração. Então a pessoa tem que participar do culto. Às vezes a pessoa fala: não, mas eu toco no culto, eu estou lá junto com o pastor, estou junto com o sacerdote, eu ajudo ele lá. Tá, ele ajuda, mas ele participa. Então há uma participação. Então aqui já nós aprendemos que nós temos que estar dentro da ordem, dentro do cronograma da celebração que vai acontecer naquele lugar. E aqui Abraão colocou tudo isso em ordem, e ele falou para o filho dele, porque o filho dele estava preocupado, porque o filho dele tinha sido instruído. Então não era o primeiro altar que Abraão estava fazendo. Abraão fazia regularmente, portanto o filho dele disse-lhe ao pai: mas tem alguma coisa estranha, porque nós estamos levando a lenha e o fogo e a faca, né? Mas aonde está o cordeiro? Então o filho dele já era instruído a fazer isso, e ele achou estranho naquele momento, porque não achou um cordeiro ali. E Abraão, sem saber, ele profetizou sobre o filho dele. Ele disse assim: ó, o Senhor vai preparar um cordeiro para ti. E o filho dele confiava no pai e confiava em Deus. E os dois, a palavra fala que os dois caminharam juntos. Certamente continuou conversando outras coisas, porque o pai era bem amigo do filho, então, e Abraão sempre pensando como que ele ia fazer, chegar lá. Então eu acredito assim que o filho de Abraão, Isaque, era muito obediente, porque Abraão, sendo velho,
o rapaz sendo jovem. Você acha que se o filho não fosse obediente a Abraão, você acha que Abraão, sendo velho, ia pegar o filho à força e amarrar o filho para sacrificar? De maneira nenhuma. Então eu acredito assim que Isaac era um rapaz, um jovem bem obediente. Certamente Abraão falou: deita aí que eu vou amarrar você, e você é a oferta que eu vou oferecer a Deus. E não se preocupa com o que vai acontecer com você, porque a palavra fala que Abraão tinha tanta fé que ele acreditava que mesmo ele entregando Isaac poderia ressuscitar depois do acontecimento. Então ele estava certo do que ele ia fazer. E o filho, certamente muito obediente, obedeceu o pai. Mas nós não vamos entrar nessa questão, mas nós vamos aprender mais com esse acontecimento. E quando ele levantou, já estava tudo preparado, colocado em ordem, colocado a lenha, tudo certinho, deitou o rapaz sobre ele e estendeu a mão. Quando ele estendeu a mão, a palavra fala que o anjo gritou desde a extremidade do céu: Abraão, não toque no rapaz e nem faça nada com ele, porque agora eu sei que tu acredita e teme a Deus, e não, o quê? Não me negaste o teu filho único. Então aqui nós temos uma figura de duas pessoas: a figura do anjo falando com ele, mas quem é que estava falando na boca do anjo? Deus. Tu não me negaste. O anjo estava falando: ó, tu temes a Deus, não me negaste o teu filho. Então ali já era Deus falando com ele através do anjo. Então eu sempre falo nesse lugar aqui que muitas vezes nós estamos esperando Deus descer do céu para falar conosco. Não, Deus tem os anjos dele aqui na terra para falar conosco. E hoje o Senhor está falando através da sua palavra, e a voz de Deus é a voz da sua palavra que está escrito aqui. Então ele creu, e daí quando ele olhou, tinha um carneiro enroscado num asgalho ali, e ele matou o cordeiro e colocou no lugar do filho, e ofereceu a Deus aquele holocausto, aquela oferta, aquela carne ali queimada no fogo, para que Deus recebesse a sua oferta. Então aqui nós aprendemos muita coisa. Muitas vezes nós maldizemos os nossos filhos, maldizemos as outras pessoas, nós maldizemos as coisas que não andam bem. Enfim, aqui nós estamos aprendendo com Abraão, porque Abraão profetizou sobre o seu filho. E qual é a profecia de Abraão? E mesmo ele sabendo do propósito de Deus, ele disse assim: Deus proverá para si um cordeiro. Então aqui nós estamos vendo a preparação de Deus para Isaac. E essa profecia de Abraão, ela chegou até nós, porque Deus também preparou para nós um cordeiro, para que nós não sejamos sacrificados, para que nós não sejamos punidos no dia do juízo, mas que nós possamos ser salvos pelo cordeiro que Deus nos preparou, que é o seu Filho amado. Então Deus, através daquela profecia de Abraão, essa profecia chegou para nós, porque Deus diz assim: ó, eu vos abençoo, e a sua geração, a sua semente, será bendita em toda a terra, será bem-aventurada em toda a terra. Os seus descendentes serão como as estrelas do céu e como a areia do mar, da praia. Então aqui Deus fez uma promessa, e Deus preparou um cordeiro, tipo assim: Deus, você entregou seu filho para mim e não me negaste, mas eu preparei um cordeiro para ele e salvei ele. Portanto, agora é minha vez. Eu vou dar um cordeiro para salvar a sua semente, para salvar aqueles que crêem no meu nome. Então Jesus é esse cordeiro que Deus nos preparou para nós, gerado por uma profecia
de Abraão conversando com o seu filho Isaque. E aqui, muitas vezes, como nós falamos, Abraão podia se posicionar como uma vítima, falar com Deus que não tinha quem cuidasse dele mais para frente, que Sara também já era velha e só tinha aquele menino e quem ia cuidar dele? Não, Abraão não se vitimizou. O que acontece nos nossos dias hoje? Nós estamos vitimizando. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós mesmos consideramos nós fracos. Muitas vezes nós colocamos nós como vítima. Então, um é vítima por causa do passado, o outro é vítima porque está preso nas drogas, o outro é vítima porque não consegue sair daquela situação, o outro quer ser vítima porque não consegue largar da bebida, o outro é vítima por causa que teve trauma, o outro é vítima porque teve acidente, enfim. Nós temos que focar na nossa vida, focar no Senhor e olhar como Abraão olhou, um lugar preparado por Deus, e seguir em frente, pegar o que nós temos e seguir o que nós temos. O que ele tinha ali? Ele tinha a lenha e o fogo. Isso era suficiente para ele atender o pedido de Deus. O que nós temos hoje que é suficiente para nós atender os pedidos de Deus na nossa vida? Hoje nós temos saúde, nós temos lugares para congregar, nós temos lugar para cultuar o nome do Senhor, nós temos ônibus, nós temos carro, nós temos sapato, nós temos roupa, nós temos um monte de coisa. E muitas vezes nós ficamos vitimizando as coisas. Então, nós devemos profetizar sobre os nossos filhos, profetizar sobre a nossa vida, profetizar sobre a nossa família, assim como Abraão profetizou coisas boas para o filho dele, dizendo: Deus proverá. Então, nós temos que crer nessa promessa, nós temos que crer na palavra de Deus, que Deus proverá. Mas para isso, nós temos que confiar, não ficar sendo vítima. As pessoas dizem: eu estou sendo perseguido. Se você está sendo perseguido, é porque você está andando muito devagar. Porque se você andar rápido, ninguém consegue te acompanhar. Se você andar rápido, aquele intruso que está te seguindo vai ficar para trás, porque ele não é mais forte do que você. Porque se ele fosse mais forte do que você, ele estaria na sua frente. Mas se ele está seguindo, é porque está olhando os seus movimentos. Então, ande mais rápido. Tiver que orar, ore. Tiver que buscar mais a Deus, busque. Ande mais ligeiro. Corre, decola, vá e segue em frente. Não fica com esse processo de esse pensamento de vítima. E outra, se a pessoa fala que o diabo quer matar, ore, busque uma escolta de anjo. Eu quero ver se o inimigo chega. Faz as coisas certas. A palavra de Deus diz: obedece a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Então, hoje nós temos recurso para que nós saímos desse vale de vítima. Nós estamos aqui aprendendo com Abraão, o pai da fé. Ele nos ensina isso. Então, se nós deixarmos se colocar como vítima, nós queremos que as pessoas tenham dó de nós. Nós não precisamos que ninguém tenha dó de nós. Vamos fazer a coisa certa, vamos andar nos preceitos de Deus, e não precisamos que ninguém ache que nós somos coitadinhos. Não, nós temos que andar de cabeça erguida, tomar o centro da nossa vida, olhar para Jesus, que é o nosso alvo,
observar as palavras que nos conduzem para a vida eterna, procurar o caminho certo e largar a mão de dizer que tem trauma do passado, que o nosso passado nos prende, porque se o nosso passado nos prende, nós nunca vamos chegar num futuro próspero. Às vezes a pessoa acha que porque perdeu tudo, passou um tempo da vida, não conseguiu nada, que agora tem que parar. Não, se você correr atrás do prejuízo, você está voltando para trás. Então, nós temos que olhar e seguir para frente. Nós não podemos ficar correndo atrás do prejuízo. O prejuízo já ocorreu? Já. Então, vamos estabilizar daqui para frente. Porque toda vez que nós estamos subindo e nós voltar a correr atrás do prejuízo, nós descemos de novo o degrau lá embaixo e depois nós temos que subir tudo de novo. Então, nós não temos esse tempo para estar correndo atrás de prejuízo. Então, se o prejuízo chegou até aqui, vamos decolar daqui para frente, vamos andar mais ligeiro, vamos buscar a presença de Deus, vamos olhar para o lugar, para as promessas de Deus na nossa vida e vamos seguir em frente. Não adianta olhar pelo leite derramado. Nada podeis fazer. Jesus disse: sem mim nada vocês podem fazer. Então, quando nós olhamos para trás, nós ficamos presos no passado, nós ficamos presos no trauma do passado, nas cadeias anteriores, nos lemas e nas raízes dos nossos pais, dos nossos antepassados. Então nós temos que focar em Deus. Se os nossos filhos não querem ir com nós vamos sozinhos. Aqui Abraão chamou o filho porque tinha um propósito para o filho. Mas se os nossos filhos não querem andar no mesmo caminho nosso, nós instrui ele e nós seguimos o nosso caminho. Se a família não quer nos apoiar, nós também não precisamos ficar se vitimizando, dizendo que a família não apoia. Não, nós temos o apoio de Deus, nós temos o apoio do Espírito Santo, nós temos aprendendo com a palavra para que nós sejamos fortes. Então nós não devemos abaixar a nossa cabeça e andar como um mendigo, andar como uma pessoa derrotada. Não, nós somos vencedor em Cristo Jesus, e por isso nós temos que tomar as rédeas da nossa vida e fazer como Abraão fez. Vamos em frente, meu filho, Deus proverá. Então, até hoje aquele monte é chamado Deus proverá. Então, se Deus ele proverá com o recurso que nós temos. Nós temos alguns exemplos na palavra. Eles tinham pães e peixe, mas não dava para todo mundo. Mas eles tinham uma provisão. E Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes, abençoou e multiplicou e deu para todo mundo, e ainda sobrou. Então, se nós temos alguma coisa, nós nos colocamos diante de Deus. Assim como Abraão colocou seu filho, colocou a lenha, colocou o altar diante de Deus, Deus proveu. A viúva tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo. Nós falamos azeite porque está escrito azeite na língua espanhola aqui, da palavra de Deus, tudo é azeite, mas tinha um pouquinho de óleo. Se fosse hoje, podia ser um óleo de soja. Tinha um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha. Ela falou: só tem isso aqui, eu vou fazer um pedaço de pão para mim e para o meu filho, nós vai comer e pronto, acabou. Depois nós vamos morrer de fome. O profeta disse: o óleo não vai acabar e a farinha não vai acabar, mas faz um pedacinho para mim primeiro, um bolo pequeno, e depois você faz um para o seu filho e para você, e você vai ver que não vai acabar. E aquela viúva creu na palavra do profeta, naquela profecia que ele fez, e não faltou nem a farinha e nem o azeite. Como em Maná, em Caná da Galileia, Jesus chegou, acabou o vinho, mas eles tinham o quê? Eles tinham a água. Então a água era a provisão para aquele momento. Jesus falou: coloca a água aí e serve. E eles creu no que ele estava falando, achou meio absurdo, mas tudo bem, vou obedecer, porque as coisas de Deus não é para ser entendida, as coisas de Deus é para nós viver as coisas de Deus. Então
eles obedeceram e a festa continuou. Então assim também nós temos que fazer na nossa vida. Nós não devemos deixar as coisas ruins tomar conta das coisas boas e nós sair por aí de cabeça baixa, procurando quem tem dó de nós. Nós não precisamos disso. Nós temos Deus, que é o nosso socorro. Deus, Ele é o provedor. Ele é aquele que está conosco todos os dias. Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Então vamos parar de falar que tem pessoas nos perseguindo. Vamos andar mais ligeiro na oração, na comunhão com Deus. Vamos, se as pessoas que estão à nossa volta estão nos atrapalhando, vamos remover essas pessoas da nossa vida. Vamos orar por elas e vamos remover elas da nossa vida. Vamos andar com pessoas que nos elevam para frente. Porque a palavra de Deus, naquele dia, Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, pedra de tropeço. Então nós sabemos que pedra de tropeço são pessoas que nos atrapalham. Então se as pessoas estão nos atrapalhando, nós temos que fazer igual Jesus falou: para trás de mim. Não vem para trás de mim. Você é uma pedra de tropeço. Então nós temos que fazer isso: analisar as pessoas que estão andando conosco e não ficar dependendo de família, não ficar dependendo de ninguém, mas sim olhar para o horizonte e confiar em Deus, fazer como Abraão fez, tomar o seu cajado, tomar o seu filho, a lenha e o seu servo e partir. Então nós temos que fazer o mesmo. Nós não devemos ficar aí se vitimizando e muito menos procurando pretexto para não obedecer a Deus, porque Abraão não procurou pretexto, simplesmente ele obedeceu. E é isso que nós temos que fazer a cada dia. E Deus sabe de todas as nossas necessidades, e Ele disse que aqueles que obedecem a sua palavra, a sua casa é bem-aventurada, é abençoada e tem a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Então nós devemos fazer isso aprendendo aqui com Abraão. Eu já vi muitas essa passagem em vários outros contextos bíblicos, mas hoje Deus deu esse alinhamento para que nós trazemos essa palavra nesse alinhamento, para que nós aprendemos a respeitar os decretos de Deus para a nossa vida. E mais uma vez, se as pessoas estão perseguindo nós, vamos andar mais ligeiro. Se nós acharmos que o diabo está querendo nos matar, vamos reforçar as nossas orações, vamos buscar os anjos do céu para nos proteger, porque o Senhor disse que a teus anjos Ele dá a ordem para nos guardar, e os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem. E aqui nós estamos vendo um anjo falar com Abraão, e o anjo, a voz do anjo era a voz do próprio Deus. Então nós temos por que nós viver preso no passado, traumatizado pelo passado, se o passado não nos oferece um futuro melhor. Não, nós temos que deixar o passado e viver o presente de olho no futuro, que é as promessas de vida eterna, o tempo sagrado de Deus, o lugar santo, a Nova Jerusalém, o lugar aonde nós almejamos estar no dia do Senhor. E vamos orar. Espero que essa palavra tenha te impulsionado. Você que anda achando que é vítima, você que anda procurando desculpa para estar longe de Deus, você que arruma desculpa para não estar na casa de Deus, eu faço aqui o meu apelo, faço aqui o meu convite a você, que você pare de ser vítima e falar que não tem tempo de estar com Deus, porque um dia o tempo vai te cobrar. Um dia o tempo que nós perdemos, o tempo não é recompensado. Esse minuto que eu estou falando com você aqui nunca mais volta. Esse minuto é único. Esse respirar, eu já não posso respirar o mesmo ar. Esse já se foi. Então assim também é a nossa vida.
Ou nós aproveitamos a nossa vida, que é esse fôlego de vida, ou nós desperdiçamos a nossa vida correndo atrás de coisas que não trazem benefício nenhum, principalmente quando nós estamos presos no passado. Mas vamos profetizar sobre a nossa família, vamos profetizar sobre os nossos filhos, vamos profetizar sobre os nossos conhecidos, vamos falar coisas boas e desprender do passado, deixar o prejuízo para trás. Não vamos ficar chorando pelo leite derramado, mas sim vamos aproveitar o tempo que nós temos, o fôlego de vida que Deus nos concede, para que nós possamos seguir rumo ao céu na estrada de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não existe outras palavras que não seja de Jesus, que tem promessas de vida eterna. Amém? Glória ao nome do Senhor. Então vamos orar, porque a nossa hora não espera, e você que se prontificou em estar conosco, estar na oração, estar aqui, né? Se você sentir de ajoelhar, ajoelha, sentir de ficar sentado, fica, mas o importante é que você se posiciona diante de Deus com o coração aberto, e que você seja liberto desse espírito de vítima. E também nós vamos estar orando por esse espírito de gripe que está assolando as pessoas, que está afrontando a respiração das pessoas. Então vamos estar orando, e coloque a sua vida no altar. Hoje nós temos o nosso coração como altar do Senhor. Então Abraão colocou o seu altar em ordem. Então vamos colocar o nosso coração em ordem. O que é o nosso coração? O nosso coração é denominado pela nossa vida. Então, quando nós falamos altar, nós falamos coração. Quando nós falamos coração, nós quer dizer vida. Então vamos colocar a nossa vida em ordem diante de Deus e nos preparar para esse momento da oração. Vamos lá orar? Se posiciona. Busca Deus no Espírito. Busca a inspiração de Deus e vamos orar. Eu quero colocar esse copo com água aqui. Se você quiser colocar um copo com água aí diante de ti, faça isso. Coloque um copo de água, que depois do término nós vamos tomar dessa água, para que nós possamos nos refrigerar a nossa alma com essa água. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, aqui nós estamos, Senhor, diante de Ti. Ó Deus, essa palavra tão abençoada que vem da boca do anjo falando para conosco, também nós sabemos que o anjo que falou, a voz dele era a sua voz. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que essas palavras comecem a se cumprir na nossa vida hoje, porque assim está escrito. Então nós clamamos as bênçãos do Senhor, a provisão do Senhor. O Senhor venha nos libertar, Senhor, das ataduras, assim como Abraão amarrou o seu próprio filho, assim como Abraão tinha um projeto para o seu filho, assim como Abraão colocou a sua confiança no Senhor. Então, ó Deus, que nós também colocamos a nossa confiança no Senhor, e que assim como Abraão desamarrou o teu filho e colocou o cordeiro que estava ali, o carneiro que estava ali, para ser entregue ao Senhor, ele livrou o seu filho dos amarrios daquela situação de morte. Então, ó Deus, que no nome de Jesus também, que nós possamos com essa palavra desamarrar os nossos filhos, desamarrar as pessoas que estão acorrentadas, estão amarradas, estão aprisionadas por um ato, por uma situação, por algo financeiro, por algo espiritual, por algo sentimental, por um vale de depressão. Então, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor começa a tocar com a voz do anjo, com a voz do Senhor, para que essas pessoas sejam desamarradas, seja posta de pé, porque o Senhor tem provido um cordeiro para nos libertar das ataduras da morte. O Senhor tem nos colocado um cordeiro
para nos remir dos nossos pecados. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra vai se cumprindo na vida de todas as pessoas que nos acompanham, de todas as pessoas que estão interligadas espiritualmente na mesma fé, na mesma comunhão, no mesmo átrio de celebração. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, esse espírito de vítima, esse vale de depressão, esse vale traumático que assolou essa pessoa no passado, esse vale traumático que assola essa pessoa até hoje, essa pessoa que não consegue se desprender, vira e volta, está lembrando do passado, vira e mexe, está o passado presente. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que a Tua presença faça um renovo na vida dessa pessoa, assim como está escrito em Isaías. Não fique murmurando e não fique lembrando as coisas passadas, desconsidere essas coisas antigas, porque eu sou o Senhor teu Deus, que faça uma coisa nova e mostra a luz no teu caminho. Então o Senhor tem essas promessas para as nossas vidas, e que o Senhor comece a cumprir essas promessas na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, nas nossas vidas, Pai. Então venha abençoar todos e alcançar com o poder da Tua presença, da Tua misericórdia. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, repreende todo vale de depressão, repreende todo tipo de enfermidade. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, essa pessoa que se anda se vitimizando, essa pessoa que anda achando de coitadinha, querendo que as pessoas tenham dó, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, fortalece a mente, fortalece os pensamentos dessa pessoa, fortalece, Senhor, com a chave do céu, para que essas pessoas tenham o entendimento que o Senhor é o nosso cuidador, o Senhor é o nosso provedor, é aquele que provê todas as coisas, é aquele que multiplica, é aquele que abençoa aquilo que nós temos. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer o Senhor pelo fôlego de vida, nós queremos agradecer o Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido, desde o momento que nós abrimos os olhos pela manhã, até o momento que nós fechamos os olhos à noite para nos repousar no nosso leito, no nosso aconchego. Então, ó Deus, no nome de Jesus, venha livrar, Senhor, a nossa alma da morte, venha livrar os nossos pés do laço do passarinheiro, venha livrar a nossa mente dos ataques malignos, venha nos livrar a nossa alma de toda a impregnação do mal, venha livrar a nossa carne de todo tipo de entrega, de todo tipo de ritual diabólico e maligno. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que todo laço de maldição que nos foi lançado contra a nossa vida, contra a nossa alma, contra a nossa família, seja quebrado agora, seja arrancado, seja cancelado nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, traz o refrigério para a nossa alma, traga o aconchego para o nosso coração. Ó Deus, no nome de Jesus, não deixe nós cair na dependência do vale das emoções, não deixe nós cairmos em átrio, o qual nos aborrece através da nossa conduta. Então, ó Deus, no nome de Jesus, que nós possamos cada dia mais e mais estar na Sua presença. Ó Deus, no nome de Jesus, livra nós de todo tipo de engano, ó Deus, porque a Tua palavra veio a semana passada, que cova profunda é a boca da mulher enganosa, do homem enganoso, e malditos são todos os que caem dentro dessa cova, caem na lábia das pessoas malignas, das pessoas enganosas. Então, que nós possamos ser libertos de todo tipo de palavras que nos enganam, de pessoas que nos trazem uma palavra falsa, um argumento terrível e que nos afronta a nossa alma. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, nos dar sabedoria, nos dar diligência, nos dar entendimento, para que possamos ser livres desses ataques diabólicos e malignos, e que nós possamos andar na Sua presença, e que nós possamos decolar daqui para frente, para que nós possamos deixar o passado no passado, viver o presente de acordo com os projetos que o Senhor tem para as nossas vidas no futuro. Então, ó Deus, no nome de Jesus,
Abençoa, Senhor, os nossos idosos, abençoa as nossas crianças, abençoa, Senhor, todo o teu povo do clero, todo o teu povo eclesiástico, todos os ministros, sacerdotes, todos os diáconos, pastores, todas as pessoas envolvidas com a tua obra. Ó Deus, no nome de Jesus, dê discernimento para que eles participem do culto, participem das celebrações, mas que eles estejam interagindo nesse culto, nessa oração, nesse momento específico que nós tiramos para orar, para agradecer ao Senhor por tudo, principalmente pelo dom da vida, pelo alimento, pela água, o qual nós estamos aqui nessa hora para te apresentar essa água. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, venha tocar com as tuas mãos sobre essa água, assim como o anjo agitava aquelas águas daquele tanque e as pessoas que desciam sobre aquele tanque eram curadas de qualquer tipo de enfermidade. E então Jesus disse: eu sou a água viva. Então que no nome de Jesus, que o Espírito Santo toque sobre essa água, toque sobre cada partícula dessa água e venha mover ela, venha gerar uma fonte de vida, porque Jesus é a fonte de vida. Então que no nome de Jesus, Pai, o Senhor vai abençoando essa água, transformando essa água num rico e santo remédio, que essa água venha nos purificar de toda a impregnação do mal, que o Senhor venha limpar as nossas cordas vocais, que o Senhor venha limpar e purificar, para que não venha adentrar sobre as nossas portas nenhum tipo de espírito de gripe, mas que nós sejamos limpos de toda a impregnação do mal, que nós sejamos curados de todo tipo de enfermidade com a bênção dessa água. Então que no nome de Jesus, Pai, vai tocando nessa água, Senhor, vai colocando as suas mãos nesse copo de água, nessa vasilha com água, essa pessoa que colocou um jarro, essa pessoa que colocou um vaso cheio de água, enfim, Senhor, seja lá qual for o recipiente que essa pessoa colocou. E ó Deus, essa pessoa que não colocou, Pai, eu abençoo nessa hora a água da torneira, a água da mina, aquela água que está lá na porta da geladeira. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, essa vasilha com água que essa pessoa mencionou agora, que não deu tempo dela pegar, mas que no nome de Jesus ela pensou em um recipiente. Então que no nome de Jesus, Pai, que ao essa pessoa colocar essa água que está no encanamento da sua casa, que essa água seja uma água abençoada, uma água que purifica. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, purifica a nossa alma, purifica o nosso corpo, purifica a nossa entranha, livra nós de toda a impregnação, de todo o mal, de todo o levante das trevas contra a nossa vida. A tua palavra diz que o Senhor livra nós de todo o mal. Então que no nome de Jesus, Pai, com a bênção desta água, que nós possamos ter o refrigério para a nossa alma, para a limpeza de nosso corpo e para que nós possamos nos deliciar com essa água abençoada. Ó Deus, no nome de Jesus, nós declaramos bênção sobre essas águas, no nome de Jesus. Também, ó Deus, nós clamamos a Ti, que o Senhor abençoa os nossos governantes, que o Senhor abençoa os nossos empregadores, que o Senhor abençoa todas as pessoas que trabalham, que movem, e para que as nossas mercadorias cheguem até nós. Então, ó Deus, abençoa o homem do campo, abençoa, Senhor, o tempo, para que nós possamos ter o alimento sobre a face da terra. Ó Deus, abençoa todas as fontes de águas, o qual chegue para as nossas cidades. Abençoa, Senhor, todos os rios e todos os campos. Nós te clamamos, Senhor, a bênção do Senhor, não porque nós merecemos, mas sim pelas suas promessas e pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Nós oramos agradecido no nome santo de Jesus. Também repreendemos todo tipo de enfermidade com a bênção dessa água, e todo o vale das trevas serão cancelados, todo tipo de maldição, todo tipo de pessimismo, todo tipo de vitimização, em nome de Jesus, caia por terra e saia de uma vez por toda da vida dessa pessoa, do meio dessa família, do meio desse contexto de vida dessa pessoa, e que todo trauma seja cancelado, todo tipo de potestade que assolou a sua mente, que seja cancelado.
em nome de Jesus. Você que é traumatizado, respira fundo. Você que é traumatizado, respira fundo, porque todo mal seja cancelado agora. Todas as raízes malignas, todas as raízes dos antepassados, seja cancelado na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal sai agora, para a honra e glória do nome do Eterno. Amém? Antes de nós darmos a bênção final, vamos tomar da nossa água, a água abençoada, a água cheia do poder de Deus. Então, que as demais pessoas possam tomar da água que está ali também, e que o Espírito Santo venha trazer o refrigério e a limpeza e a purificação para o nosso corpo, para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém? Vamos tomar? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estenda suas mãos, pode se posicionar de pé. Coloque suas mãos num gesto de receber, que as bênçãos do Senhor está aqui sobre nós. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz sobre a sua vida, a paz sobre a sua saúde, a paz sobre o seu sair, sobre o seu chegar, sobre o seu ir e sobre o seu vir. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua alma, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amém? A todos, um ótimo término de sexta-feira, um final de semana abençoado e uma semana repleta das bênçãos, do amor e da proteção de Deus, em nome de Jesus.